Podemos. Vamos. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes à nossa série de vídeos sobre Roda do Ano e astrologia para aqueles que seguem a Roda do Sul. Esse é o nosso último vídeo da segunda temporada. Acho que teremos uma terceira temporada com algumas coisinhas assim que estamos em mente aqui, mas a gente deixa no suspense aí. Se vocês estão gostando dessa série, deixa um comentário aqui pra gente, se inscreve no canal. A gente vai deixar também os nossos arrobas aqui, segue a gente lá no Instagram, ok? Lá a Mari, que é a nossa astróloga maravilhinda, bruxa, sacerdotisa de um tudo, terapeuta de um tudo, essa mulher, entendeu? Multidimensional mesmo. Lá ela tem conteúdos muito interessantes pra vocês que gostam de astrologia, tá bom? E então, no vídeo de hoje, como vocês bem sabem, nós vamos falar sobre Festival da Fertilidade, Beltane e os signos de Sagitário e de Escorpião. É isso, né, Mari? É isso. E vamos conversar sobre o que é esse festival. Você gosta desse festival, Mari? Amo, adoro. Também é amo. Maravilhoso. Também amo. Maravilhoso. O Festival da Fertilidade, ele é aquele que vai ser o oposto complementar do nosso Soen. Lembra no vídeo que nós conversamos sobre Soen, alguns vídeos atrás? Se você não lembra, você não viu, você vai lá ver? Vai lá, tá? Depois que acabar esse vídeo, tá bom? Vai lá. Aí vocês assistem, aí vocês ficam pensando assim, comparando, é interessante. Lembra que a gente conversou muito sobre o véu entre os mundos que se torna mais tênue na época do Festival dos Mortos? E que tudo isso tem uma relação muito forte com o nosso estado consciencial, nosso estado de consciência e de presença neste plano aqui agora, e que isso é uma dádiva em vários sentidos, mas isso também nos impossibilita o acesso facilmente àqueles que não mais têm uma consciência que habita um corpo físico. Então, é como se esse link ficasse dificultado. E então a gente conversou sobre a época do Festival dos Mortos e como que isso acaba facilitando muitas vezes a nossa comunicação com o pessoal do outro lado e deles com a gente. Quando a gente fala de Festival da Fertilidade, olha que interessante. Ele é um festival da fertilidade. Então, a primeira coisa, seja Beltane, seja Festival da Fertilidade Geral, tal, né, como vocês queiram aí, ele é um festival que vai falar da vida pulsante. Vários temas são associados a esse sabá, como o próprio fogo, como o sexo, como a procriação, as crianças, o aleitamento, a nutrição, a vida acontecendo, o flerte, a química, o tesão, tá tudo muito associado ao Festival da Fertilidade. Por que cargas d'água? Porque ele é um festival que tem tudo a ver com a nossa presença nesse plano. Esse é um festival que eu gosto muito porque ele vai nos ensinar que estar na carne, estar no corpo é uma dádiva também. Pode ser uma dádiva. Estar no corpo é poder sentir prazeres que você só sente estando no corpo. Então, há de ser celebrado. É um festival que vai nos falar sobre a importância e a honra de experienciar a vida entre as pessoas, com pessoas, por isso muito associado a contatos físicos. O Festival da Fertilidade diz que um polo e outro polo se unem, isso biologicamente, para gerar vida. Isso é lindo demais, né? Então, a figura do masculino e do feminino que se unem e a partir desses contrapontos, dessas forças que são opostas complementares que se unem, pum, gera vida, uma criança. Se a gente fizer uma transposição, e quem é do sul gosta muito de fazer essa transposição, de olhar o que acontece fora, acontece na natureza, e transpor isso para outras camadas, para outros níveis, o que a gente está falando? A gente não está falando de uma heteronormatividade, embora a gente honre a biologia que homens e mulheres fazem filhos, né? E deveriam fazer responsabilidades também, mas isso é um outro assunto. É para um outro vídeo. É para um outro vídeo, que tem a ver, mas é para outro vídeo. Mas quando a gente olha para isso, o que dois seres que se unem criam de filhos, biologicamente precisa do macho e da fêmea, se a gente for transpor isso para as nossas relações como um todo, sejam elas relações hétero, homo, bi, pan, não importa. A forma é quando duas pessoas se unem no prazer sexual, elas geram mais prazer. Então o Festival da Fertilidade, ele é um festival do prazer. E a vida sem o prazer não é vida. Então, a gente bebe muito de uma fonte, infelizmente, muito ruim
para a humanidade, que é dizer que a vida, que a gente nasce do pecado, que a vida é sofrimento, que aqui é um plano de expiação. E o Festival da Fertilidade, ele vem dizer assim, não é bem aí não. Pode até ter tudo isso também, porque nós somos, aqui é o mundo da dualidade, né? Mas também é o plano do prazer. Também é o plano do prazer que gera vida. Não só biologicamente, mas em todas as camadas do nosso ser. Então a gente dançar, cantar, amar, beijar, afagar, rir, tudo isso são atos de prazer, são atos de vida que se celebra exatamente no Festival da Fertilidade. E é da fertilidade porque faz nascer vida. Entendem? Então, uma das formas de se olhar, tem a união da deusa e do deus, né? Em alguns mitos modernos da roda do ano. Ok, porque a gente olha isso e tá, e aí nasce a criança da promessa depois e tal, beleza. Isso é uma camada, né? Se a gente transpuser essa camada para algumas outras camadas mais profundas, mais simbólicas, a gente vai perceber isso acontecendo na nossa vida o tempo todo. A todo momento e todo tempo que você se conecta com uma energia, com uma pessoa, com um propósito, e você realmente se conecta, se une, né? Com tudo isso, com uma pessoa, com pessoas, com situações, projetos, verdade, você coloca a sua energia ali, você faz um ato mágico ali, né, de fertilidade, você se funde, e aí você se torna um com aquilo, e aí o fenômeno vai se pronunciar na sua vida, a fertilidade vai acontecer. Então é um festival muito bonito, muito importante. E os nossos signos? Amo também, tudo a ver. Porque os signos que estão aqui nesse período são os signos de Escorpião e os signos de Sagitário, né? Então, Escorpião, né, que é esse signo fixo, que constrói esse eixo em volta do qual a vida vai se transformando, se edificando, se aprofundando. Quando a gente fala de Escorpião, é pra baixo, e o buraco é bem mais embaixo, geralmente. Mais buracos da fertilidade! Não é? Então, Escorpião é esse signo de água, né? Quando eu penso em Escorpião, eu penso naquele bichinho que fica no manguezal, sabe? O escorpiãozinho do manguezal, porque ele se enfia em todos os lugares. E quando a gente fala de fertilidade, é a gente se fundir com o outro, como você mesma estava falando. Então a gente tem que se enfiar ali na vida do outro e fazer essa troca, né? Seja essa troca como for, que seja uma troca prazerosa. O Escorpião tem essa premissa, né? De que seja uma troca prazerosa para ambos os lados. Esses dias eu estava conversando com o Escorpião e ele falou, eu gosto de consumir a pessoa. E Escorpião é mais ou menos assim, né? É o consumir, mas em conjunto, né? Porque aquela pessoa é extremamente atraente e aí existe essa troca de saliva, de suor, de fluidos, né? Então, o Festival da Fertilidade é sobre tudo isso. E quando eu penso, né, no Festival da Fertilidade, eu lembro daquele sereninho que fica em cima das plantas, sabe? Passou a noite. Que faz floral. Tem sereninho aí. Não é? Verdade. Então, assim, é isso, assim. É a natureza que dá um momento de curta a vida. A pequena morte, né? Aquele momento da pequena morte. Então, esse período de Escorpião, todos os períodos são importantes a gente pensar sobre o prazer. Mas em Escorpião, pra gente também se deparar com os tabus, né? Como você vinha falando. Exato. Aquele signo que desafia os tabus. Entender como a gente sente os prazeres e colocar esse prazer como algo necessário, importante, essencial à vida. E eu acho que isso que você tá trazendo é muito importante, porque quando as pessoas, quando a gente se reconhece como pagã, a gente tem uma série de tabus e paradigmas que a gente precisa romper. Porque, como eu falei, a gente vem de uma cultura que vai ver o sexo, o prazer, tudo aquilo que é prazeroso como algo que é perigoso, né? E a mulher tá muito associada a isso, né? Ainda como mais se for mulher, né? Orgasmo de onde? Não é mesmo? Orgasmos múltiplos. Pois é, não é mesmo? Então, todas nós aqui, quem é que comeu a maçã lá, né? Que pegou da árvore do conhecimento, enfim. Então a gente recebe tudo isso. E aí não é incomum quando a gente tá lá, Festival da Fertilidade. Quando a gente tá fazendo sozinho, ainda tudo bem, porque a gente tá lá sozinho, né? Faz a meditação, dá uma dançadinha, né? Beleza. Agora, quando a gente vai pra um Festival da Fertilidade mesmo ali com a galera, com outras pessoas, e eu não estou nem falando de ritos sexuais, tá? Embora em alguns grupos isso possa acontecer sim, nem tô falando disso. Mas não deixam de ser.
ritos profundamente sexuais ali, não é porque não tem o ato sexual literal ali que não é um... A energia da energia sexual. Ela não é do só prazer. manifestada com o sexo, né? Exato. É a energia orgástica que a gente sente, né? Essa energia orgástica que é muito presente no Festival da Fertilidade. É muito comum que as pessoas sintam culpa. Que elas ficam meio travadinhas, assim, ai, não sei, ai, tal, por conta disso, né? Então tem que mergulhar nessa profundidade escorpiana, né, Mari? Justamente, tem que mergulhar nisso. E lembrando que Escorpião tradicionalmente é regido por Marte, mas depois que descobriram Plutão, Plutão que rege. Então esses dois planetas, esses dois deuses também, né, Áries e Hades, eles falam muito dessa busca de profundidade e de se transformar, e lá no fundo da questão e ressuscitar, né, como uma fênix, de fato, né, sair do profundo ali e trazer pra fora. E quer coisa mais profunda do que isso, do que um ato sexual que tenha, né, essa respirada dessa pequena morte, né? Então tem muito a ver com isso. E aí traz esse tema primeiro, né, no Festival da Fertilidade. Só que também tem, como você mesma disse, a maçã, né? Da árvore do conhecimento, que tem a ver com Sagitário, justamente. Sagitário é esse signo mutável, que é regido por Júpiter. Júpiter é o grande benéfico, né, na astrologia tradicional, e ele fala da nossa sorte. Sagitário também fala da nossa sorte, como a gente consegue conquistar as coisas com uma meta traçada, né, a felicidade em seguir essa meta e tal. E aí o Festival da Fertilidade pra mim tem muito a ver com Sagitário também, porque qual é a meta desse festival, né? É justamente mostrar que a vida pode ser mais leve, pode ser mais profunda nesse processo também, né? De conhecimento, de entender o que está para além, né, dentro desse corpo e fora dele, né? Essa expansão de consciência que é adquirida através dessa transformação profunda que o Escorpião traz também, né? Então, embora muitas vezes as pessoas achem que isso eu já ouvi muitas pessoas falando, né? Escorpião e Sagitário não se dão bem. Eu acho que num quesito de cooperação eles se dão super bem, né? Porque Sagitário tem essa capacidade de olhar para além das questões que estão ali e olhar mais profundo também, né? Buscar através da filosofia, do pensamento, do raciocínio e da pesquisa, que isso tudo faz muito sentido. E eu ia falar exatamente sobre a questão da filosofia, né? É muito interessante a gente associar esse sabá dessa energia orgástica, dessa energia de prazer, de vida e de fertilidade, e associando isso a Sagitário. Por quê? Existe uma visão que, na minha percepção, não é legal também, que é uma percepção de que todo filósofo ele é depressivo. Não. Todo filósofo, porque sim, muitos homens filósofos brancos da nossa cultura, enfim, tem uma série de coisas que também fica para outro vídeo, né? Não é o caso, né? Mas a gente vem sentindo uma energia política aqui, né? Mas sim, tem suas histórias, né? Então suas questões e tal. Mas filosofar sobre a existência requer uma profundidade muito grande. E se você não entender, e se você não vivenciar essa energia orgástica na sua vida, quando eu falo de energia orgástica, eu não falo necessariamente de sexo, eu falo desse prazer. A excitação de existir, A excitação de existir, que também vai se expressar a partir de atos sexuais, mas não só. Se você não olhar pra isso, se você não exercitar isso, vai ficar bem difícil a vida. Inclusive, eu vi a Maria Bethânia falando, eu sou fãzona dela, assim, eu sou muito fã da Maria Bethânia, ela dizendo que ela precisa de um pouco de delírio para viver, porque a realidade pode ser insuportável. É disso que esse delírio, é esse êxtase. E a gente precisa disso. E Sagitário estar aqui no Festival da Fertilidade tem tudo a ver. A gente celebra essa energia de Sagitário e de Escorpião e do Festival da Fertilidade quando, por exemplo, a gente tá no rodo cotidiano e fala assim, eu preciso sair pra tomar uma. Eu preciso sair pra dançar, entendeu? É muito isso, porque a gente e pensa que culturalmente a gente também, da mesma maneira que nos foi retirado desses prazeres, também tem o quê? Você tem que produzir. Você não tem que ficar pensando que você vai sair, vai falar. Sim. E aí, como que isso vai se expressar na nossa vida muitas vezes? De uma maneira um pouco desregrada, né? Super. Então, a única forma, retiraram da gente, inclusive de maneira espiritual e religiosa,
expressões religiosas extáticas, né? De êxtase. Todas as religiosidades extáticas, elas são profundamente demonizadas na nossa cultura. Será que é porque transforma profundamente? Será? Será que é porque bota uns lances aqui pra fora? Né? É uma energia orgástica? Expande ao mesmo tempo que transforma. E morre, né? Escorpião morre pra algumas coisas aí e renasce pra outras mais profundas. E aí ninguém pode segurar, não, porque aí vai ser o rompe-matas, entendeu? Não é mesmo? Né? Ninguém vai controlar. Então, aí a gente tem a questão do corpo feminino, do corpo da mulher, que precisa ser guardado, cobrir isso aí, não pode e tal, né? Porque senão você não controla, né? Você não consegue ser proprietário daquilo. Então, Festival da Fertilidade e a relação com o Escorpião e com o Sagitário é maravilhoso, porque nos traz exatamente a profundidade desse festival, que não é só, embora a gente goste bastante, mas não é só tomar um café com a pessoa. Sim, sim, exatamente. E complementando o Sagitário um pouquinho, ele é a fé, né? Show. A fé de que a gente tá seguindo o caminho que nossa alma trouxe pra gente seguir, né? Então, além de tudo isso, né, é saber ter fé e ter confiança de que eu tô seguindo o caminho correto, né? Eu tô fazendo aquilo que eu vim fazer. Eu tô seguindo meu propósito de vida. Então, é maravilhoso. Esse festival, esses 2 signos, eu amo. Acabou a segunda temporada! Gente, não fizemos 2 temporadas, falamos de todos os sabás e dos signos relacionados a esses sabás para quem celebra pelo sul. Aguardem, nós vamos bolar aqui uma 3ª temporada, talvez com algumas possibilidades de trabalhos que vocês podem desenvolver, tendo em mãos o mapa astral de vocês, e a roda do ano, e o seu lado bruxístico. Eu acho que vocês vão gostar. Eu acho também. Tá? Mas para isso, assim, assiste e reassiste, curte todos os vídeos. Compartilha, faz um comentário, nem que seja um coraçãozinho, comenta, bota um joinha aí. Pode pôr um desjoinha também se não curtiu, mas bota um joinha, bota agora, você não vai esquecer, tá? Sim. E a gente se vê na 3ª temporada. Beijo, meu povo. Beijo, meu povo.